pessoal, hoje nós vamos fazer uma aulinha sobre aplicações de leis de Newton, tá? Nós vamos falar hoje dos problemas de elevador e de plano inclinado, certinho? Bom, vamos lá. Gente, vários exercícios, né? Tem vários exercícios que eles tratam de uma pessoa dentro do elevador. E normalmente nesse exercício, ele te pede o peso aparente da pessoa. O que é o peso aparente? É anormal. É o peso que a pessoa aparenta ter dentro do elevador. Na maioria das vezes, ele coloca a pessoa em cima de uma balança. Mas pode ser a pessoa só no piso do elevador. Isso não faz diferença. E toda vez que você for fazer o problema, você vai analisar a pessoa dentro do elevador. Quando você está dentro do elevador, que forças você recebe? Você recebe da terra o peso e recebe do piso do elevador o quê? É normal. Se estiver em cima da balança, é o peso da terra e é normal no piso da balança. Então sempre peso é normal, ok? Vamos lembrar, peso é a massa do corpo vezes a gravidade, tá? Quando você entra dentro do elevador, aperta o botão lá para subir, tá? Um determinado andar. Se o elevador tiver uma aceleração muito forte, a hora que ele fecha a porta e acelera, você sente um tranco assim, como se o seu peso tivesse aumentado. Seu peso não muda, tá? Quem que mudou então? O peso, a sua sensação de peso, o seu peso aparente, que foi quem? A normal. Do mesmo jeito, você está subindo e freia de uma vez, você se sente mais leve. Detalhe, sua massa não mudou. Nem a gravidade do planeta mudou porque você está dentro do elevador. O que muda? A normal. Tudo bem? Então, quem sempre muda ali nos problemas de elevador é a normal. O peso é constante. Tá bom? Aliás, vamos lembrar que com a balança média, eu falei isso na aula anterior, balança média peso ou massa? Nenhum dos dois. Balança média o quê? A normal. Lembra do experimento que eu falei para você? Sobe numa balança e fica sacudindo o corpo nela assim, ó, sem tirar o pé do chão. Se for uma balança de ponteiro, o ponteiro mexe para um lado para o outro. Se o ponteiro está mexendo, significa que você está emagrecendo e engordando? Não. A gravidade do planeta muda porque tem alguém sacudindo em cima dela? Não. Então, se a massa não muda, a gravidade não muda, o peso não muda. Então, se o ponteiro está mexendo e o peso não muda, então ele não está medindo o peso. Se o ponteiro está mexendo e sua massa não muda, ele não está medindo a massa. Então, ele está medindo a força que você faz na balança. E a força que você faz na balança é a mesma que a balança faz em você. Fechou? Legal. Aí, você tendo essa situação, o corpo dentro do elevador, o que você vai avaliar agora? A aceleração. Não se esqueça, força resultante na MA? O que eu disse para você na outra aula? O que é a coisa mais importante dessa fórmula? É lembrar que a aceleração e a força resultante tem sempre o quê? Mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido. Tudo bem? Só um segundinho. Então, gente, voltando aqui, você vai olhar a aceleração. Se o elevador estiver subindo acelerado, a aceleração é para cima. Se a aceleração é para cima, eu tenho uma força resultante para onde? Para cima. Se eu tenho uma força resultante para cima, é porque a normal é maior que o peso. Se a normal é maior que o peso, a resultante de duas forças opostas é quem? A maior menos a menor é igual à força resultante, que é quem? Massa vezes aceleração. Então, N menos P igual a MA. Simples assim. Subindo retardado, é o elevador subindo e chegando ao andar determinado. Quando ele está chegando, ele freia. Para frear, ele acelera para baixo. Então, se a aceleração está para baixo, a normal fica menor que o peso. Lembra, o peso não muda, quem muda é a normal. Então, a normal fica menor que o peso. Se a normal é menor que o peso, a resultante é quem? É a maior, que é o peso, menos a menor. Isso é igual a resultante, que é MA. Descendo acelerado, você está lá no andar, o elevador fecha a porta e desce. No momento que ele acelera para descer, ó, aceleração para baixo. Aceleração para baixo, de novo normal menor que o peso. E aí a matemática é a mesma. P menos N igual a MA. O elevador está chegando lá embaixo e para, ó. Descendo retardado, ele está chegando e freia.
Se ele está descendo e para, ele acelerou para cima. Se ele acelerou para cima, tem uma resultante para cima. Então a normal maior que o peso. Se a normal maior que o peso, N menos P igual a MA, que é a resultante. Fechou? E para encerrar essa primeira parte, se o elevador estiver em MRU ou em repouso, MRU ou repouso significa aceleração nula. Veja, aqui eu tenho 4 formulazinhas, mas na verdade são 2. Isso aqui não é uma fórmula, é um raciocínio. As duas, N menos P ou P menos N, igual a MA. Em ambas, se o A for 0, MV 0, 0. N menos P igual a 0 ou P menos N igual a 0 dá o quê? N igual a P. Então, durante a subida de velocidade constante, a normal é igual ao peso. Mas eu costumo dizer o seguinte, não acredita em mim não, tá? Vamos lembrar, o que a balança mede? A normal. Só que o cara que constrói a balança, ao invés, no meu caso, né, eu tenho 88 quilogramas. Ao invés do cara escrever normal, é força, é newtons. Ao invés do cara escrever 880 newtons, ele escreve o quê? 88. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe o que é newton de força, tá? Lembrando, 1 kg de força equivale a quanto? Aproximadamente 10 newtons. É a mesma relação da gravidade. Então, o que você vai fazer? Se você tiver em casa uma balança principalmente com a balança de ponteiro, tá? Tem que ser uma balancinha um pouco mais antiga. Que essas digitais que a gente tem em casa, normalmente ela trava. Se tiver uma que não trave, perfeito. Leva para o elevador e faz o experimento. Por exemplo, eu tenho 88, vamos arredondar, eu tenho 90 quilos, 90 quilogramas. Aí eu vou lá e aperto o botão para subir. A hora que o elevador fecha a porta e ele sobe, vai depender do valor do A, tá gente? Vai depender do valor do A. Aí, por exemplo, eu vou notar que na hora que ele acelera, os 90 quilos vão passar para 93, 94, depende do A. Tá? Eu não engordei, tá? O que ele está medindo? Ele está medindo a minha normal, não é a minha massa. Você vai ver que muda a indicação, tá bom? Aí depois, ele vai estabilizar nos 90. Ele vai estabilizar no 90. Não vai ficar 100% no 90, porque elevador nenhum sobe 100% uniforme. Ele dá umas trepidadinhas, mas vai ficar oscilando em torno do 90. A hora que ele estiver chegando lá em cima e parar, vai cair para 80 e pouco, porque a normal fica menor que o peso. Aí ele parou de novo lá em cima, A igual a 0, volta para os 90. Aí aperta o botão para descer. A hora que ele começa a descer, a normal fica menor que o peso. Naquele momento que ele começa a descer, cai para 80 e pouco de novo. E aí ele volta, depois que ele estabiliza a velocidade, ele volta ali em torno dos 90 enquanto está descendo. E a hora que ele vai chegar lá no teste, ele para, tá? Vai lá para 90 e tantos. Por que vai para 90 e tantos? Porque a aceleração está para cima, normal fica maior que o peso. Como eu costumo dizer, não acredite em mim. Faça o teste, tá? Você vai ver que você vai obter esse tipo de resultado lá. Ok? Só um segundinho que nós vamos falar do plano inclinado. Ok, pessoal? Vamos então falar do plano inclinado, tá? Veja bem, eu tenho aqui uma caixinha e imagine aqui que eu tenho uma mesa, tá bom? Uma mesa muito boa, Pequeno Príncipe. Vamos lá. Galera, quais são as forças que atuam na caixinha? Mesa horizontal, um plano horizontal. O que ela tem? Peso, a terra puxando ela para baixo, e normal, a mesa empurrando ela para cima. Se nenhuma outra força atuar sobre a caixinha, ela vai ficar aqui para sempre. O nome disso é repouso inercial. Pois bem, sem encostar na caixinha, eu vou fazer ela andar. Tá? Não vou encostar nela. Veja, eu não encostei na caixinha. Eu apenas o quê? Inclinei o plano. Quando eu inclino o plano, ela desce. Por que ela desce? Ah, professor, por causa daquele ditado popular, para baixo todo santo ajuda. Legal, eu vou te apresentar hoje o nome do santo. O santo é o santo peso, tá? Por que isso acontece? Quando eu tenho um corpo num plano inclinado, vamos pensar por enquanto sem atrito, que a aula de atrito a gente ainda vai falar dela. Quais são as forças que atuam nesse bloco sem atrito? Eu tenho peso, que é a terra puxando ele para baixo.
E para onde a Terra puxa o corpo? Lá para o centro da Terra. Está escrito lá, está lá na nossa outra aula. O peso é sempre vertical e para baixo. Tudo bem? Além do peso, o que eu tenho aí nesse plano inclinado? Eu tenho também a força normal. E ela se chama normal porque ela é o quê? Normal ao apoio. Então, se o plano está inclinado aqui, ó, a normal é perpendicular ao plano. Está aqui a nossa força normal. Tudo bem? Legal. Quando a gente faz um problema desse, tá? Você note que o bloco A, ele está andando, ele está se deslocando no eixo X. E o bloco B se desloca no eixo quê? Y. Aí você vê esse cara aqui que está se deslocando no plano inclinado. Eu vou virar para ele e falar assim, ô bloco, eu quero que você ande no eixo X. Aí ele fala, impossível. Eu vou andando, se vira, eu quero que você ande no eixo X. Como ele está num plano inclinado, ele vira para mim e fala assim, só dá para eu andar no eixo X se você inclinar o eixo X. Eu, tudo bem. Então eu vou pegar aqui, ó, o plano cartesiano, Y e X, e vou inclinar ele, ó. Vou girar o plano, segura aqui e dou uma torcida nele aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou inclinar o plano cartesiano. A gente chama isso de rotação de eixo. Pode fazer, gente? Pode, perfeitamente. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar aqui um plano, um eixo X, ó, paralelo ao plano inclinado, e o eixo Y perpendicular ao plano inclinado. De forma tal que o peso ele ficou inclinado em relação a esse nosso plano cartesiano. O que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar o peso e vou projetar, projeção de vetores. Eu vou projetar ele nesse nosso novo plano cartesiano. Ao projetar ele no eixo X, ó, projeção ortogonal, você leva uma reta perpendicular ao eixo X. Ó. Aí aqui vai aparecer a componente de P no eixo X, que eu vou chamá-la de quê? Px. Se eu projetar o peso no eixo Y, vai aparecer aqui a componente do peso no eixo Y, que eu vou chamar de quê? Py. Com uma matemática muito simples, com a geometria muito simples, eu posso provar para você que se esse ângulo aqui é θ, grava isso por enquanto, aqui um pouquinho de prova, que se esse ângulo é θ, sempre, 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 o ângulo do plano inclinado com o plano horizontal for θ, este θ também será o ângulo entre o P e o PY. Entre o P e o PY. Aí eu costumo falar para o meu aluno um macetezinho, tá? Eu chamo esse macete de JCSS. Ou seja, quem está junto com o ângulo você usa cosseno, quem está separado você usa seno. Não falha nunca. E aí o que vai acontecer aqui, ó? Qual é o valor do Px e qual é o valor do Py? O Px é o P, ele é uma parcela do P. Agora você olha, o Px, ele está junto ou separado do ângulo θ aqui, ó? Ele está separado. Quem está separado é o quê? Seno. Seno de θ. Cara, o motivo disso aqui é trigonométrico. Isso aqui é um macete que ajuda. Não falha. Pode usar que não falha, tá? E quem é o PY? O PY é a parte do P. Então é o P, como o PY está junto do θ, ó, P é o quê? Cosseno θ. Qual é a boa notícia disso aqui, gente? Veja, sempre que o θ for o ângulo entre o plano inclinado e o plano horizontal, sempre, isso aqui também vai ser sempre. Se por um acaso, tem pouquíssimos exercícios, às vezes o cara vai lá e dá o θ aqui, ó. Se ele der o θ aqui, inverte, tá? Aí o Px é o P cosseno e o Py é o P seno. Porque se ele der o θ aqui, ó, ao invés de estar aqui, ele vai estar aqui. Ó. Aí você muda os dois. Tá? Mas o normal é isso aqui, ó. É isso que acontece. Legal? Rapidinho.
Por que este ângulo aqui é θ? Deixa eu fazer ele aqui rapidinho para você. Quando eu tenho aqui este triângulo aqui, ó, se aqui é um triângulo retângulo e aqui é θ, quanto que é esse ângulo? É o 90 menos θ, que a soma dos ângulos internos é 180. Esse aqui já tem 90, então esse mais esse tem que dar 90. Esse aqui é θ, que é o 90 menos o outro. Tudo bem? Aí, você vem aqui e faz o seguinte, olha como fica simples. Ó. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, se aqui é θ, aqui também é θ. Tudo bem? Agora dá uma olhada para esse triângulo grandão aqui, ó. Se aqui é 90 e aqui é θ, que ângulo é esse aqui, ó? 90 menos θ. Agora aqui, entre o eixo x e o eixo y, é 90. Se esse ângulo é 90 menos θ, aqui é o quê? θ, que é o que falta para 90. Pode ser de outra maneira também. Dá uma olhada no triângulo grandão, o grandão. Ó, aqui é 90 e aqui é θ. Quanto que é aqui? 90. Cadê bonitinho aqui? Quanto que é aqui? 90 menos θ. Agora olha o triângulo pequenininho. Se aqui é 90 menos θ e aqui é 90, então aqui é também o quê? θ. Beleza? E para encerrar, dá uma olhada aqui agora. Esse bloco está descendo o plano. Se ele desce o plano, não tem movimento nesse eixo. Quem anula normal agora? Quem anula normal? O PY. Então, neste caso nosso, ó, a normal é igual a quem? Ao PY. E quem é o PY? É o P cosseno. Como a gente vai trabalhar esses ângulos aqui sempre agudos, ó, o cosseno de um ângulo agudo está entre 0 e 1. Então, vou inventar um número. Se o peso for 100 e o cosseno for 0,8, quanto que dá normal? 100 vezes 0,8, 80. Ou seja, normal é menor que o peso. Legal? De novo, naquele quesito, não acredite em mim. Agora, pode ser a balança digital aí de sua casa. Pega a balança, primeiro põe ela num piso horizontal, sobe e vê sua massa. Lembre, a balança média normal. Você quietinho, a normal igual ao peso, tá? Então vamos supor, o meu caso, né? 90, estou pondo 90. 90, que seria 900 newtons, mas ele escreve lá 90 quilogramas, tá? Você vai pegar a balança, procura uma rampa na sua casa. Se não tiver rampa, pega alguns livros, tá? Faz um degrauzinho, ou no degrau de um banheiro para o quarto, de um lavabo para a sala, alguma coisa assim. Pega um desnível, põe 2 pés na balança de um lado, 2 do outro. 2 em cima, 2 embaixo. Sobe nela de novo. Você vai ver que a indicação da balança fica menor. E quanto maior o desnível, maior a diferença. Você ficou mais leve? Não. Tá? Porque a balança está medindo o quê? A normal. Fechou? Tá aí. É só isso. Mas professor, e se o plano inclinado estiver do outro lado aqui, ó? Muda alguma coisa? Não. Pega a folha do seu caderno e vira para cá, ó. Você tem um plano aqui, ó. É a mesma ideia. Fechou? Então tá aí, plano inclinado e problemas de elevador. Você vai fazer esse cálculo e a partir daí, dentro do exercício, a gente faz aquele jogo. Se tiver uma corda aqui, Px menos tração, tração menos Px, aí é um problema, volta a ser um problema normal, o que a gente normalmente faz, tá? Só que quando tem um plano inclinado, tem esse acréscimozinho aqui a ser observado. Ok? Grande abraço e bom estudo para vocês. Tchau, tchau.